O sonho do consultor óptico é vender um óculos de 2, 3, 4, 5 mil reais ou até mais. Mas quais são os pontos que eu preciso saber para conseguir vender esses óculos? Quais são os pontos fundamentais para que eu consiga vender um óculos de grau com esse valor então? O que é importante que eu saiba e que eu consiga explicar para o meu cliente para que ele me escute e compre esses óculos com esses valores então que eu te falei até aqui. Tudo isso e muito mais dicas agora nesse vídeo para você. Se você ainda não me conhece, me chamo Leandro Fritz, sou especialista em ótica, em vendas dentro do ramo óptico. Já trabalho nesse ramo há mais de 20 anos e há 20 anos ajudando, me desenvolvendo para poder ajudar pessoas, assim como você que está me assistindo agora, a evoluir e poder crescer dentro do mercado óptico. E eu tenho certeza que em vendas, essa parte de vender valor agregado, assim como chamamos essa questão de vender óculos de 3, 4, 5 mil reais, ela é primordial e é o que todo mundo quer fazer, mas são os desafios. Então nesse vídeo aqui eu quero te trazer as principais estratégias para que você consiga ter sucesso então na indicação desses óculos e que consiga fazer isso com facilidade. Então se esse assunto ele é relevante para você, eu peço que você clique no botão gostei, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para assim que eu postar novos vídeos você receber então o comunicado do YouTube e poder assistir então os novos conteúdos que vão estar entrando dentro do canal. Aqui abaixo também eu estou deixando o link do meu treinamento Consultor Óptico Pro. Nele eu falo muito sobre essa questão de vendas, são mais de 10 aulas falando especificamente só sobre vendas. E o mais legal, essas aulas sobre vendas são somente um bônus que está dentro do treinamento Consultor Óptico Pro. Então se você ainda não conhece, o link está aqui abaixo para que você conheça e quem sabe venha fazer parte então de um grupo de alunos seleto e que está disposto a mudar, evoluir dentro do ramo óptico. Agora sim, recados dados, vamos então para o conteúdo para pegar as dicas então para vender óculos de 2, 3, 4, 5 mil reais ou até mais. Não imagine que que o seu cliente, ele sai de casa disposto a gastar esses valores todos que eu te mencionei aqui dentro de um óculos. É quase que impossível pessoas que saem de casa com esse intuito, com essa pretensão desse investimento total. E como que essas vendas acontecem então, Fritzen? Você vai criar o desejo de compra no seu cliente. Porque de uma maneira geral, muitos clientes não querem usar o óculos e nós vamos ser responsáveis pela criação do desejo e para levar para esse cliente então a relevância ou a importância de usar um óculos de qualidade, um óculos com procedência, um óculos com características e benefícios específicos e principalmente que vão atender a necessidade dele. Se isso tudo que eu te falei aqui não fizer sentido para o teu cliente e ele entender que o investimento dele não vai dar certo, que ele não vai enxergar bem, que ele não sentir confiança, já começamos por aqui. Ele não vai fazer o fechamento da venda com você. Então, para que o cliente ele faça esse fechamento nesse valor todo de um óculos, ele precisa confiar em você, ele precisa ter credibilidade e, obviamente, ele precisa entender que esse produto ele é fundamental e que vai ajudar ele no dia a dia, que vai melhorar as suas dificuldades que ele vem passando até então. E como que a gente vai conseguir trazer todos esses benefícios e fazer com que o cliente ele concorde então comigo nesse sentido e faça então o fechamento da venda comigo? Todo o início da venda, todo o início de uma demonstração de um óculos, ela começa com algumas perguntas que você precisa fazer. Dentro do ramo óptico, nós chamamos essas perguntas de anamnese. Essa palavrinha que é um pouco difícil de se pronunciar, ela quer dizer o quê? Perguntas que vão te levar ao direcionamento depois da mostragem do produto para o seu cliente. Porque essas perguntas chaves, pois ir adequando os benefícios do produto para o seu cliente. Então, durante a demonstração de armação, durante a interpretação de receita para o seu cliente, você começa a fazer então algumas perguntas chaves que vão te direcionar para esse fechamento posteriormente. Então, e que perguntas são essas que você pode fazer então para o seu cliente? Quais são as suas dificuldades de visão? Há quanto tempo que ele vem sentindo essas dificuldades? Quais são as suas maiores dificuldades? Porque até parece ser a mesma coisa, mas quando a gente começa a enumerar e até botar graus de dificuldade na hora da explicação, nós vamos exatamente naquilo que mais incomoda o seu cliente. Vai ficar mais fácil da gente convencê-lo. E obviamente, tem muito mais perguntas que você pode fazer para ter esse sucesso então, que são só algumas que vão te ajudar já nesse início. Então, essa palavra anamnese, ela vai te ajudar a ter um direcionamento
e a entender aquilo que o seu cliente está querendo, aquilo que ele está buscando. E depois as adequações, elas vão se encaixando com essas perguntas que você fez durante essa anamnese. De todas essas perguntas que você faz, algumas que são chaves, né? O dia a dia do trabalho, se pratica esportes ou algo a mais que você considera importante saber, você tem que elencar ou considerar 2 ou 3 que são primordiais para o seu cliente. E aqui eu não consigo te dizer muito exatamente o que é principal para o seu cliente, porque cada cliente ele vai ter aquilo como principal. Tem clientes que o principal pode ser o trabalho dele, tem clientes que o principal pode ser o dirigir, pode ser a prática de esportes. Cada cliente ele pode ter o seu principal. E uma vez que nós temos o argumento principal agora, a maior dificuldade do cliente, a gente partimos para a escolha de armações. Geralmente a escolha de armação ela é mais fácil do que a escolha da lente. Como assim, Fritzing? Porque geralmente a escolha da armação o cliente ele está vendo muitas vezes marcas, muitas vezes ele está se enxergando já numa questão estética, se está bom, se está grande, se está pequeno. Muitas vezes a pessoa que pode estar acompanhando o seu cliente, ela é primordial também no processo de vendas. Essa pessoa está dando uma opinião positiva e vai nos ajudar no fechamento dessa venda também. Então tudo isso nós temos que estar atentos. Então a demonstração de armação, primeiro, ela tem que vir de encontro ao desejo do seu cliente. E isso pode ser uma das perguntas que você vai fazer para o seu cliente também. Se ele tem algum modelo específico que ele já conhece, que ele já viu, que ele já usa, se ele tem alguma pretensão em relação a isso, porque a tua demonstração ela começa a ser mais assertiva. E isso não quer dizer que você vai vender qualquer coisa para o seu cliente, porque ao interpretar a receita, você vai, obviamente, conseguir conciliar a melhor opção, a melhor escolha para o seu cliente diante disso também. Isso você tem que estar muito atento, muito atenta para que não faça uma opção errada e lá na frente isso se volte contra a gente. Então, a armação acaba sendo, de certa forma, um pouco mais fácil, porque é algo que o cliente está provando, ele está sentindo, ele está pegando na mão, ele está tendo mais opções de escolhas por estar realmente visualizando isso, o que talvez já seja um pouco mais difícil com a lente, porque a lente ele não tem. Talvez você tenha até alguma demonstração em relação à espessura, alguma coisa assim, você até tem alguns modelinhos, mas não é comum isso no dia a dia das lojas. O cliente ele não tem um óculos para provar essa lente, não, realmente essa lente ela é boa. Não, essa lente aqui ela não é tão boa assim. Isso de uma maneira geral não existe dentro do ramo óptico. Então acaba sendo tudo demonstrações muito subjetivas. Por isso que a gente tem que saber exatamente as dificuldades. Porque se você só focar nos argumentos básicos e nos argumentos genéricos das suas lentes, isso não vai fazer sentido nenhum para o cliente. Você tem que traduzir esses argumentos para os benefícios e levá-lo para o dia a dia do seu cliente com aquelas principais necessidades que nós falamos. Aquilo que ele considera que é o mais importante para ele. E agora sim, você vai adequar os benefícios do seu produto, da sua lente, com as necessidades dele. E você vai encaixar essas informações, então, e fazê-lo entender que realmente isso é primordial para ele, que isso realmente faz sentido para ele. E, teoricamente, eu falando isso para você, você deve estar pensando, isso aí é simples, Fritz, isso aí é bem tranquilo de fazer. Não é. Eu te garanto, com mais de 20 anos de experiência, que não é simples. E mesmo quando eu conheço ou quando eu visito consultores com mais experiência, muitas vezes eu vejo o nervosismo, a ansiedade de falar isso, porque não é tão simples quanto parece. Porque nós estamos falando de algo que não existe. E se o cliente ele sente qualquer insegurança ou qualquer desnível das palavras que você está falando com aquilo que ele está imaginando, já não conseguimos mais prosseguir com a venda de valor agregado. Porque ele entende que vai pagar mais caro, e teoricamente ele não está confiante que isso vai resolver o problema dele. Então, nesse momento, na demonstração do produto, você precisa estar extremamente convicta ou convicto que realmente o produto ele vai mudar a vida dessa pessoa. E isso não tem outro jeito senão decorando, estudando, intensificando os estudos sobre os produtos que você vende. Porque uma coisa é a teoria de tudo isso, uma coisa é você colocar ali no dia a dia e praticar isso. E se você não tem segurança, você automaticamente transparece isso para o seu cliente. Você não fala com convicção. E isso cria uma insegurança. Agora eu te pergunto, você investiria 4, 5 mil reais num produto que você está vendo e o vendedor ele não está seguro ao te explicar sobre ele? Claro que não. Ninguém faria isso. Agora imagine num óculos que ele não está vendo nem o produto e ele está tendo que confiar exatamente nas suas palavras. Então você precisa ter certeza daquilo que você está falando. Eu sempre digo assim, né, até como uma forma de quebrar um pouco aí o gelo, da parte de cima a gente tem que estar pleno, convicto, firmes. A parte de baixo, as pernas podem até estar tremendo,
Mas a parte de cima você tem que estar convicto com o cliente que aquilo que você está falando realmente é primordial para ele. E eu tenho certeza também que você não vai vender algo que não é primordial, mas a demonstração você tem que estar convicto disso, porque muitas vezes vendendo um produto mais premium da tua tabela, você sabe que o produto é bom, você sabe que ele faz diferença, mas você está nervoso por causa de valor, por causa de insegurança, porque muitas vezes é a tua primeira vez e o teu cliente ele percebe isso. E como que ele vai fazer um investimento desse tamanho se ele não está seguro ou se você não está seguro? Então é óbvio que vai dar errado. Então você precisa primeiro ter certeza que você vai conseguir explicar isso com segurança para o seu cliente. E não tem outro jeito aqui senão treinando. Isso vai fazer com que você consiga então melhorar os argumentos e ter mais convicção daquilo que você está falando. E muitas vezes nós não conseguimos vender produtos de valor agregado ou óculos de valor agregado. Por quê? Porque nós temos medo de oferecer, porque não é comum do nosso dia a dia. E a gente pega como hábito não oferecer. E em algum momento vem aquele cliente que lhe deixa claro que ele quer fazer um investimento e óbvio que a gente fica inseguros. Por quê? Porque não é do nosso dia a dia. Então a gente tem que praticar sempre e todos os dias. Você estando seguro daquilo que você está falando, ele vai te dizer sim, porque ele está convicto que realmente esse produto vai fazer a diferença para ele. Mas aqui, uma dica super importante para você. Não dê o preço do seu produto antes de fazer uma pergunta para ele. E é uma pergunta chave. Antes de você falar o preço ou o valor do produto para ele, você pergunta, cliente, claro, não com essas palavras, você sempre chama ele pelo nome, né? Eu não quis entrar nesse detalhe, mas isso é primordial que você saiba. Então, Fritzen, você entendeu tudo o que eu te expliquei? Você ficou com alguma dúvida? Fritzen, você entende que esse produto realmente ele é para você? Fritzen, você entende que esse produto vai resolver as suas dificuldades de visão do dia a dia? Fritzen, você entende que esse produto realmente ele se faz necessário nas suas dificuldades do dia a dia? Fritzen, você entende que esse produto ele vai te ajudar no teu trabalho? Ou seja, você tem que ter certeza que eu entendi a mensagem, que eu entendi que o produto é bom para mim, que eu entendi que realmente eu preciso desse produto. E daí sim, você vai passar o preço para o cliente. Daí sim você vai dizer o quanto custa esse teu produto, independente do valor. Se é 2, se é 3 ou se é 5 mil reais. Eu usei esses exemplos aleatórios, mas a gente pode variar de 1.000 a 10 mil reais. Isso quem vai determinar é você. Você é responsável por essa determinação de valores ou da demonstração do produto. E, obviamente, quanto mais alto o valor, mais convicto você tem que estar, mais seguro você tem que estar. Não adianta tremer porque não vai dar certo. E antes de dar o valor, se o teu cliente ele entendeu que é a melhor opção que ele pode ter, a melhor escolha que ele pode fazer, daí sim você passa o valor para ele. Vai fechar 100%, Fritzen, com essas dicas? Talvez não feche 100%, tenho plena certeza que não. Mas imagina de uns 10 clientes que você atender, 3, 4 te digam que sim. É um crescimento aí de 30%, 40%. Não é bastante coisa? Claro que é. Então, segue por esse caminho, estuda os produtos, esteja firme com aquilo que você está falando, que com certeza vai dar certo e com certeza você passa essa confiança para o cliente. E tudo isso que eu te falei é só uma ponta desse bônus de técnicas de venda que está dentro do treinamento Consultor Ótico Pro. Eu abordo esse assunto de valor agregado e muito mais coisas só falando sobre vendas. Imagina sobre a parte técnica de produtos que você tem a descobrir. Então, se você quiser conhecer, o link está aqui abaixo. Então, novamente, reforço essa informação, porque eu sei o quanto é importante a convicção e a segurança ao falar dos produtos. Então, se você quer vender valor agregado, não adianta ir com o beabá básico, porque não vai dar certo. Isso vai passar insegurança, o teu cliente ele não fecha a venda, ou ele vai ficar brigando, chorando desconto, ele vai ficar fazendo orçamento contigo e vai embora, e não é isso que a gente quer. Então eu sei o quanto o conhecimento ele vai fazer diferença no teu dia a dia, para que daí sim a gente consiga vender esses óculos de 2, 3, 5 mil reais. Então, se esse assunto de vendas foi relevante para você, se essas dicas foram primordiais, eu peço que você clique no botão gostei, para que esse vídeo ele possa alcançar mais pessoas, então, e mais pessoas sejam beneficiadas com esse conteúdo que ele foi de primeira e com certeza vai ajudar muita gente, como deve ter te ajudado também. Muito obrigado por ficar até aqui. Não esquece de olhar os links aqui abaixo, porque eu sei que isso faz diferença para você. Muito obrigado e até o próximo vídeo.